Quando eu tava voltando da academia hoje, veio o seguinte pensamento: será que muitas das vezes quando a gente deixa de fazer algo ou posterga por falar que é um mecanismo de perfeccionismo, na verdade não é só a nossa mente completamente descolada da realidade, descalibrada? E antes de eu seguir com este vídeo, eu quero fazer um disclaimer dizendo que o objetivo aqui não é de maneira nenhuma tentar apontar o que é certo ou errado. Principalmente quando a gente fala de dramas psicológicos, cada um enfrenta o seu. A ideia aqui é reunir informações de um modo que essa narrativa ela vai provocar na gente reflexões que nos ajudem a agir de uma maneira melhor diante das circunstâncias do dia a dia, do tema de hoje em relação ao perfeccionismo. Se eu olhar aqui para o lado é porque eu estou com o meu computador que eu deixei as informações organizadas. Para falar sobre esse tema, a gente precisa entender o que é o perfeccionismo, né? Para isso eu fui buscar no dicionário. Mas antes de falar do significado de perfeccionismo, interessante que eu encontrei divisões sobre os tipos de perfeccionismo. Existem a divisão em relação a para quem se dirige. Então, por exemplo, o perfeccionismo, ele pode ser dirigido a mim mesma, mas ela pode ser dirigido ao outro. Eu sempre exijo que o outro haja de uma forma perfeita. E também tem aquele perfeccionismo onde eu sempre acho que a sociedade está buscando a minha perfeição. Isso faz que eu sinta medo da rejeição e busque sempre agradar. Só que quanto a esse específico, eu acho que merece um vídeo único. Então nós vamos falar apenas sobre o perfeccionismo autodirigido. E além dessa divisão de para quem que é direcionado o perfeccionismo, nós temos a divisão entre adaptativo e desadaptativo, ou seja, por impacto em relação a como esse perfeccionismo afeta a sua vida. O perfeccionismo adaptativo, ele é focado no desejo de atingir a excelência. Estabelece objetivos desafiadores, mas realistas. Atenção a essa palavra. Gera satisfação pessoal e flexibilidade ao lidar com erros. Já no desadaptativo ou disfuncional, ele é focado em padrões inatingíveis. Causa sofrimento, ansiedade, medo de falhar, culpa e forte autodepreciação. Então, o que vai separar um perfeccionismo que é a busca pela excelência, né, que tem a ver com a melhoria, com se tornar melhor, o que a gente pode comparar ali, que seria uma filosofia Kaizen, na filosofia japonesa Kaizen, do perfeccionismo que vai te parar, que vai te paralisar, que vai fazer com que você se sinta incapaz em relação a você mesmo, é a palavra realista. E particularmente eu não gosto dessa divisão entre adaptativo e disfuncional, porque faz parecer que o perfeccionismo ele tem um lado bom, né? Dependendo de como você o maneja, ele é bom para você. Só que quando a gente coloca o perfeccionismo no dicionário, nada no seu conceito aponta para o lado positivo. Exigência exagerada de perfeição em relação a si mesmo ou a outros. Característica própria de doutrina moral ou religiosa que preconiza a busca da perfeição concebida segundo um modelo previamente estabelecido, como ocorre com o cristianismo e o estoicismo. Doutrina surgida na Inglaterra no século XVII, que, na busca da perfeição, pretendia dispensar a religião. Então você vê que o perfeccionismo ele não tem essa divisão entre adaptativo e desadaptativo no seu conceito raiz, né? O que existe é uma divisão na parte da psicologia. E eu nem sei se isso é de fato verdade, porque o nível da pesquisa foi visão geral da IA, que eu joguei no Google. Mas a gente vai discutir em cima disso. Agora, quando a gente coloca a palavra perfeição no dicionário, aí muda o cenário. Qualidade de ser realizado ou concluído sem falhas. Ausência de falhas ou defeitos em relação a um padrão ideal. Completa maestria em uma técnica ou atividade. Quando a gente lê o significado de perfeição, isso já nos dá um respiro, porque é em relação a algo concreto. O que o significado de perfeição está nos dizendo é que esse estado ele só vai ser alcançado se a gente tem uma imagem concreta. O que é a perfeição.
em cada âmbito da sua vida, vamos supor, no âmbito da saúde, o que é uma busca por uma saúde perfeita no seu trabalho? O que é a busca pela perfeição no seu trabalho? E se você for fazer uma análise, muito provavelmente você não vai chegar na ideia de que o seu trabalho não terá falhas, mas que você fará sempre com integridade, sendo uma pessoa justa, sendo uma pessoa honesta, dedicando o seu melhor naquele trabalho. E não exclusivamente no relação de não ter falhas. Você vai buscar não ter falhas, mas não é só meramente isso. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que existem perfeições objetivas, ou seja, existem coisas objetivamente perfeitas e outras que são subjetivamente perfeitas. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Se eu sou um pianista e eu vou tocar um concerto de Beethoven, fica claro que a perfeição é eu executar a música no piano sem cometer nenhum erro, mas eu sei exatamente o que precisa ser feito, o caminho, o processo para que eu atinja esse estado de perfeição. Agora vamos pensar, é muito comum hoje na vida moderna onde a gente vive, muitas pessoas gravam vídeos para as redes sociais. Não existe vídeo perfeito. Muitas das vezes você vai se dedicar a um vídeo para trazer uma informação de um jeito que seja agradável às pessoas, mas ela vai performar abaixo, talvez, de um vídeo que você não planejou, só teve a ideia, abriu a câmera do celular e gravou. Então, essa perfeição ela é subjetiva, ela não existe um estado concreto onde eu vejo necessariamente eu preciso fazer isso, isso e isso e eu vou ter esse resultado. Então, como é que eu vou buscar essa perfeição se eu não tenho uma imagem clara dela? E é aí que a nossa mente começa a ficar confusa, que começa a entrar esse perfeccionismo disfuncional, porque a gente está buscando algo buscando fazer algo perfeito e a gente não sabe o que é esse perfeito. Se eu não sei o que é esse perfeito, vamos pensar aqui que eu tô tentando criar um vídeo que ele precisa ser perfeito. Se eu não sei o que é esse estado de perfeição, se eu não tenho clareza nisso, como é, não existe nem espaço para crítica. Porque qualquer autocrítica que eu vou fazer, ela vai ser generalista e os argumentos não vão ser sólidos. E às vezes descolado da realidade. Se é o meu primeiro vídeo, eu vou sentir vergonha e eu não vou considerar na hora de me autocriticar que a vergonha faz parte do processo. Um pensamento descolado da realidade. A gente quer se teletransportar de um ponto ao outro e isso não existe. A busca pela perfeição ela é um caminho, ela é um aperfeiçoamento. É como se a gente pudesse dizer assim, ó, a busca por uma perfeição objetiva, onde eu tenho claro como que é esse estado perfeito, essa execução sem falhas, é como um GPS. Eu vou, executo o trabalho, analiso, vejo o que fiz de errado, o que pode ser melhorado, vou lá, atualizo a minha rota para o próximo trabalho e assim por diante, com um destino fixado. Agora, quando ele é subjetivo, muito provavelmente o meu destino final ele é comparativo. Eu vou comparar o meu resultado com o do outro. E não necessariamente tem um estado perfeito de um vídeo. O estado perfeito é o meu vídeo superar o do colega. Só que sempre vai ter alguém que te superou. E você sempre vai ter alguém que está abaixo de você, que você superou essa pessoa. Na verdade, essa busca pela perfeição subjetiva, ela vai causar inveja. E por si só, isso já está longe da perfeição. E com o nosso estilo de vida moderno, hoje, quando a gente tem um mecanismo de recompensa cerebral muito mal acostumado, a gente tem a recompensa muito rápido, com um esforço muito mínimo, né? Falando aí de descarga de dopamina no nosso cérebro. Isso vai ofuscando a nossa visão. E nós vemos pessoas dizendo que conseguiram grandes feitos em pouco espaço de tempo. Isso vai fazendo com que a gente fique descolado da realidade. E aí, algo que a gente, numa transição de profissão, que você tem a expectativa, porque viu alguém falando que levou um mês e já estava faturando sei lá quantos dígitos, na verdade, até você engrenar, o natural vai ser 2, 5 anos. Você começa a fazer da exceção a regra e não é assim.
Então, esse perfeccionismo, na verdade, ele te tira a oportunidade de você se aperfeiçoar, de você se tornar um ser humano melhor. Porque perfeccionismo significa querer pular processo. Quando a gente está falando dessa parte, e para mim só existe isso, dessa parte negativa, que é a exagerada, que é sempre encontrar o defeito, um motivo para não fazer ou para o seu ser menor. O que fazer então? Como lidar em relação ao perfeccionismo? E quanto a isso eu quero ressaltar 2 pontos. Primeiro, como que você vai dar o seu melhor se você está sempre estressado? Se você está sempre num estado de pressão interna muito alta, que você precisa fazer o seu trabalho e que esse seu trabalho tem que gerar exatamente esse resultado, que tem que ser exatamente dessa maneira. O mundo não funciona no preto e branco dessa forma. Se você está sempre nesse estado de tensão e que só a sua expectativa é tão alta e só é essa forma que é a correta, você não tem nem espaço para dar o seu melhor, você fica tenso, você fica inseguro. Então, o primeiro ponto é você buscar um estado de plenitude e de presença. Executa com consciência, entende? Faz o seu melhor sem uma expectativa, fazendo o seu melhor e assuma uma postura de curioso. Deixa eu fazer o meu melhor aqui, vamos ver o que acontece. E não necessariamente precisa ser da forma X. Baixa pressão, sabe? Quando a gente puxa o pininho ali da panela de pressão e sai, faz isso com você mesmo, tira essa pressão interna. E entenda que é um processo onde você está buscando o seu aperfeiçoamento. Você não precisa fazer perfeito da primeira vez. Principalmente porque talvez nessa sua tarefa nem exista o estado perfeito concreto que a gente falou, é subjetivo. Então, como é que você vai traçar uma crítica a você mesmo em relação a isso? Primeira coisa, eu vou fazer o meu melhor com os recursos que eu tenho neste momento. Eu vou entender o que eu posso melhorar para o próximo e assim eu vou fazendo a minha jornada de aperfeiçoamento, levando o tempo que for necessário. E o segundo ponto é sempre busque a realidade. Como eu disse, e fica claro que como a gente leu o conceito que o perfeccionismo é a busca exagerada, ou seja, o seu pensamento, quando a gente está sendo perfeccionista, nós estamos sendo descolados, estamos agindo descolados da realidade. Então, busque-se até a realidade. Diferencie aquilo que você não sabia e agora você sabe, e agora, a partir de agora você vai aplicar para poder melhorar, se tornar melhor naquilo que você se propôs a executar. E daquilo, separe isso daquilo que você sabia, você já sabe, mas você não está executando por alguma questão de procrastinação. Então, por um exemplo, eu fiz um trabalho, eu terminei meu trabalho, putz, podia ter feito isso de diferente. Tá, mas você não sabia, você percebeu agora. No próximo você vai fazer. Então você não precisa se criticar por isso. Oba, aprendi algo. E agora no ponto de, eu já sabia, aprendi isso aqui, não estou executando. E aí, essa minha dificuldade de executar isso está me fazendo paralisar, porque se não for assim não vai ser perfeito. Se eu não fazer um roteiro buscando todas essas... Calma. Busque entender o porquê é realmente necessário. Esse conhecimento, ele vai te levar, vai te direcionar. E busque entender qual que é o motivo pelo qual você não está o executando. Mas não confunda as coisas. Não vá tornando as coisas nebulosas na sua cabeça. Sempre quando a gente entra numa discussão, vamos supor que você está num relacionamento, e você entra numa discussão e a pessoa fala, deixa eu pensar aqui, você é ignorante. Poxa, será que você é sempre ignorante? Provavelmente não, a pessoa está partindo para quê? A pessoa está partindo para generalização. Toda vez que se é generalista, você fica com a vista embotada e aí você não consegue enxergar a realidade como ela é e não consegue resolver. Então, limpe as lentes. E uma boa forma de fazer isso que eu aprendi com o Cadu e a Mandy é pegue uma folha de papel e coloque de um lado fatos, do outro hipótese. Assim você vai conseguir distinguir o que é realidade e o que é que está só na sua cabeça. E aí você consegue trabalhar os seus pensamentos, consegue educar esses seus pensamentos para fazer aquilo que é o melhor para você.
Espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma maneira. Até o próximo.